Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre matemática financeira, sobre juros. Vocês já devem ter ouvido falar que se você toma um empréstimo no banco e não paga, a sua dívida cresce exponencialmente. Vamos ver o que isso significa. Olha só, suponha que você fez um empréstimo no banco de R$ 1.000 a uma taxa, tá, de 10% ao mês. 30 dias após ter contraído esse empréstimo, contraído essa dívida, o teu saldo devedor vai ser dos R$ 1.000 mais 10% de 1.000. Ok? Quanto é 10% de 1.000? 10% de 1.000 é R$ 100. Ou seja, ao final de um mês, você vai estar devendo R$ 1.100 ao banco. No segundo mês, no final de 2 meses, você vai estar devendo R$ 1.100, que é o seu saldo inicial aqui, mais 10% de 1.100. 10% de 1.100. E 10% de 1.100 é R$ 111. Tá? Então você vai ficar devendo ao banco, deixa eu só ajeitar isso aqui. 10% de 1.100 é 11. Isso significa que ao final do segundo mês você vai estar devendo os seus 1.100 mais R$ 110. Então, R$ 1.210 será a sua dívida. Tá? No terceiro mês, o que vai acontecer? Você vai estar devendo 1.210 mais 10% de quanto? De R$ 1.210. Tá ok? 10% de 1.210 dá R$ 121. Então você vai estar devendo ao banco 1.210 mais 121. Tá? Então você vai estar devendo 1.331. Deixa eu ver se eu fiz certo a conta. Fiz. 1.331. Então note, no primeiro mês você pagou quanto de 10% de 1.000 aqui, né? Olha, no primeiro mês você pagou R$ 100 de juros. No segundo mês você pagou R$ 110 de juros, que foi o que aumentou a sua dívida. No terceiro mês você já está aumentando aqui, você já está pagando Deixa eu ver quanto que aumentou aqui. Foi 10%, aqui não é 10% de 1.100, né? 10% de... 10% de 1.100, tá certo. 10% de 1.100. Daqui para cá você pagou R$ 120 de juros, R$ 121 de juros. Tá? Então, observe que a quantidade de juros que você paga mensalmente aumenta todos os meses. Tá? Vai ter um determinado momento que você vai estar pagando R$ 1.000 por mês só de juros. Então, a tua dívida inicial era de 1.000. Em um determinado momento, você vai estar pagando R$ 1.000. A tua dívida vai estar aumentando R$ 1.000 por mês, somente por conta dos juros. Como é que a gente faz o cálculo, por exemplo, para saber quanto você vai estar devendo daqui a um ano? Tá? Ou então, se a sua dívida multiplicou por 2, qual foi o período que se passou? Quanto tempo se passou para que a tua dívida dobre? Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, suponha o seguinte. A fórmula para juro composto é a seguinte aqui. Ó. Vai ser assim. M representa o montante. O montante é o valor da sua dívida atual, tá? Ou seu investimento, se for o caso. O montante é o capital inicial. O capital inicial é o valor que você emprestou, ou que você investiu, se for o caso, multiplicado por 1, mais a taxa de juros. A taxa de juros, a gente já vai ver como que a gente coloca aqui, em porcentagem, elevado a t, onde t é o tempo. Tá? Então, um exemplo. Se a taxa de juros for de 10%, como foi o que eu falei, ao mês, geralmente vem indicado assim, AM, ou A.M. Tá? Na hora de colocar no cálculo, você vai colocar esse 10%, aqui é porcento, 10% ao mês. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. 10% ao mês. Você vai representar esse I
dessa seguinte forma, 0,1 ou 0,10. Tá? Ou seja, você tem que pegar esse valor aqui e dividir por 100 para expressar ele na forma decimal. Ok? E vamos supor aqui que você tenha tomado R$1.000 de empréstimo. Então, R$1.000. Significa então que o teu montante vai ficar da seguinte forma: 1.000 que multiplica 1 mais 0,1 elevado a t, onde t é o número de meses da sua dívida. Tá? Se você substituir aqui 12, você vai descobrir o valor da sua dívida após 12 meses. Se você substituir isso por 3, você vai saber o valor da dívida após 3 meses. Tá bem? Então vamos colocar aqui um valor. Vou colocar 2, só para a gente tentar fazer esse cálculo sem calculadora. Então o montante ficaria 1.000 vezes esse termo aqui, 1.000, somando esses dois aqui, vai dar 1,01. 1,01 não, né? 1,1. 1,1 elevado ao quadrado. Tá? Tem que elevar primeiro ao quadrado, depois multiplicar pelo 1.000. Não pode fazer antes. Tranquilo? Quanto é 1,1 ao quadrado? É 1,1 vezes 1,1 mesmo. Tá? 1 vezes 1 é 1. 1. Aqui a continha vai ficar 121. Então, o meu montante vai ficar... daí tem duas casas depois da vírgula, então 1,21 aqui. Né? 1, 2, 1, 2. Meu montante vai ficar 1.000 vezes 1,21. E aí eu tenho o resultado final. Deixa eu só trazer para cá. Que é o produto de 1.000 por 1,21 vai dar 1.210. Que era exatamente como eu tinha comentado lá no começo do vídeo. Tá? Esse será o saldo da sua dívida após 2 meses. A gente conversa mais sobre isso no próximo vídeo. Um abraço, até!